Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam todos muitíssimos bem-vindos, eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estamos aqui para mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. E hoje, especificamente, vamos alinhar um pouquinho o nosso entendimento sobre degustação de vinhos. Nosso foco hoje, degustação é vamos chamar, uma ciência que a gente precisa praticar e estudar constantemente. Então hoje a gente vai fazer um alinhamento aqui. A gente quer que vocês saiam, meu objetivo é que vocês saiam daqui pensando um pouquinho mais parecido. Então é um alinhamento. Alguns têm um entendimento um pouquinho maior, outros têm um entendimento um pouquinho menor. E a gente vai alinhando um pouco esse conhecimento para começar a se entender um pouco mais, para a gente começar a ter uma melhor integração e até relação quando a gente fala de degustação. Porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, um tempo de degustação. Alguns estudaram mais, alguns estudaram menos, alguns não estudaram, alguns só tomaram vinho. Então a gente vai alinhando para que a gente comece a falar uma mesma linguagem, certo? Bom, primeiro, todo ponto, toda experiência, tudo que vocês viveram é válido. É super válido. Porque é isso que vai construindo o entendimento de vocês sobre vinhos. Então não tem essa de, eu fiz, não fiz, deixei de fazer. Toda experiência ela é válida. Seja às vezes para ser de forma construtiva e às vezes até tu pensa, não foi tão interessante, né? Eu não gostei disso ou daquilo outro, mas tu tira uma experiência também, uma vivência disso. Certo? Bom, eu vou estar degustando aqui com vocês. Eu escolhi para hoje um vinho de Cabernet Sauvignon. Vou falar um pouquinho dos perfis, das características médias dos vinhos de Cabernet Sauvignon. E vocês podem ter um vinho para fazer as atividades práticas aí tranquilamente. Se vocês tiverem um vinho, vai ser legal. Se vocês tiverem um vinho tinto, melhor ainda. E se tiverem um vinho de Cabernet Sauvignon, ainda melhor. Conseguem fazer boa parte das atividades com qualquer vinho. Com vinho tinto consegue fazer um pouco melhor. E com vinho de Cabernet Sauvignon, ainda melhor. Certo? Então esse é um ponto importante. Eu escolhi um vinho brasileiro, aqui tá, né, Serra Gaúcha, 2017, Vinícola Cooperativa Aurora, vinho de Cabernet Sauvignon, que fala teor alcoólico e tudo mais. Já posso dizer para vocês que tem duas maneiras legais da gente estudar a degustação na prática, ok? E aqui já estou alinhando, né, estudar degustação, ou seja, tentar aprender um pouco mais sobre degustação. E cada um vai ter a sua busca, a sua forma de querer aprender sobre degustação. Eu servi uma dose aqui, já botei uma tampinha para dose, eu servi agora um pouquinho antes de começar a aula e já vou começar as atividades práticas aqui com vocês. Pontos importantes da gente já começar a pensar se a gente quer aprender, se a gente quer avançar nesse conceito de avaliar vinho, entender um pouco mais as características, a gente tem que parar para prestar um pouco mais atenção. Vamos entender que a gente toma vinho durante muito tempo na nossa vida e não consegue aprender, não consegue avaliar as características. E isso está errado? Não, não está errado. O que acontece é que quando a gente está tomando vinho, a gente não está necessariamente prestando atenção, nem sendo conduzido, ou sendo auxiliado, ou sendo direcionado para entender as características. A gente quer aprender de forma osmótica, a gente quer ter experiência, a gente quer ter, durante muito tempo, degustar vinho, ou, na verdade beber vinho e aprender. Não vai acontecer. Então a gente precisa parar para prestar atenção para começar a entender um pouquinho melhor. Certo? Esse é um ponto. Outra coisa. Vocês vão ouvir muita expressão de que para aprender sobre vinho precisa litragem. Para aprender a avaliar vinho precisa litragem. O que é litragem? Praticar. Beber vinho. É verdade, mas não é só isso. A gente precisa ter uma metodologia, a gente precisa ter um direcionamento, a gente precisa ter um passo a passo do que a gente tem que fazer, como segue, quais são as etapas que tem que seguir,
começa por onde e tudo mais. E às vezes ter um profissional mais experiente ajudando vocês ajuda. Por isso que curso de degustação, bons cursos de degustação são sempre positivos, são sempre bons. Ter bons professores é sempre positivo, é sempre legal. Tá? Então esse é um ponto importante. Gente, tudo que vocês passam de dificuldade para aprender sobre degustação, avaliar vinho, eu passei na minha vida. Tá? Eu demorei muito para aprender sobre aprender a avaliar vinho, aprender sobre degustação de vinho. Demorei muitos e muitos anos. Mas aprende, certo? Eu conto essa história de vez em quando para vocês, que durante muito tempo estudei, depois que fui aprender, mas depois de muito tempo. E o meu trabalho aqui é simplificar a vida de vocês. Que vocês sofram menos do que eu. E que vocês se tornem melhores degustadores do que eu sou. Esse é o meu trabalho, o meu objetivo. O objetivo de todo professor é esse. Então esse é o nosso trabalho aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar hoje sobre... Aliás, vamos degustar hoje sobre Cabernet Sauvignon. Então vamos falar um pouquinho da uva antes da gente já ir para a parte prática. Certo? Lembrando, tá? Eu tô lendo todos os comentários de vocês. Vocês podem deixar os comentários aqui. Vocês podem trazendo perguntas também, então eu estou interagindo aqui com vocês, lendo o tempo inteiro do que vocês estão me trazendo, certo? Então podem sim, porque gera muitas dúvidas. Então podem ir trazendo as perguntas que eu vou respondendo aqui, tudo que vocês vão trazendo, podem ir colocando nos comentários que eu estou lendo e estou acompanhando vocês o tempo inteiro, certo? Bom, vamos voltar para a aula, só para mostrar aqui que eu estou acompanhando vocês, mas a gente precisa sim de litragem, a gente precisa sim de tempo, mas a gente precisa sim de teoria. Certo? A gente precisa de teoria. A teoria ela é tão importante quanto a prática. Ah, não, a prática ela é mais importante. Sabe que eu já pensei assim? Mas se a prática fosse mais importante, tu só beber vinho durante esses anos todos que a gente não tá tentando entender e que a gente acha que não evolui, então, e a gente acha que a gente é o problema, né? Tomo vinho há tanto tempo e não aprendo. Se só isso fosse suficiente, a gente não precisava parar para aprender a avaliar vinho. Então a teoria, eu entendo hoje que ela tem o mesmo peso da prática. De nada adianta também só a teoria. Por quê? Porque fica tudo teórico. Se não pegar a taça, se não sentir as características, se não degustar, não vai conseguir aprender também. Mas também só tomar o vinho, que é o ápice. E aí eu não tô aqui dizendo que é errado, pelo contrário, beber vinho é o ponto mais importante da bebida. O vinho ele é feito exatamente para isso, para ser consumido. Então, o avaliar o vinho, ele é algo complementar ao beber vinho. Certo? Então esse é um ponto importante. Só que nós, e aqui vamos entender que nós que estamos aqui na aula, a gente não é o consumidor médio. A gente é muito à frente do consumidor médio de vinho no Brasil. E isso não é para a gente se sentir melhor ou pior. Não. É que o consumidor médio, ele abre e bebe. Que é o ápice do vinho. Nós estamos aqui pegando a taça e tentando entender a característica. A gente quer entender. A gente quer buscar essa informação. A gente quer pegar uma taça e, além de entender o vinho, também tentar entender de onde ele vem. A gente gosta de pensar o que o enólogo fez aqui para o vinho ter essas características, qual era o objetivo. A gente gosta disso, e isso é legal. E isso é uma consequência. Mas uma coisa que já é importante a gente falar, gente, é aquela história de que a gente vê em muitos até filmes e tudo mais, que a gente vê naqueles grandes concursos que os degustadores pegam as taças. Ah, esse vinho aqui veio de tal local, feito com tal característica, do ano tal, da uva tal. Gente, isso aí, meu, é cada vez mais difícil de acontecer, de acertar. Mas é possível? É, até é possível, mas olha, vou dizer para vocês que é cada vez mais difícil. Ah, tudo bem, talvez tu avaliando o vinho, entender um pouco mais da uva, entender mais da onde, mesmo as cegas, entender da onde vem, quais são as características, né, as influências enológicas e tudo mais, até do país, às vezes da região. É possível, mas cada vez mais o vinho, ele não é que ele esteja igual, mas cada vez mais os enólogos aprendem mais sobre vinho, a ciência avança e nos traz mais conhecimento, produção enológica evolui, então consegue fazer vinhos tentando trazer uma característica diferente que antes não se conseguia. Então, quero fazer um Cabernet Sauvignon com mais cor.
Ah, consigo extrair um pouco mais, tenho mais conhecimento para extrair cor. Quero fazer um Cabernet Sauvignon com tanino mais macio. Ah, consigo fazer porque tenho conhecimento enológico para isso. Claro, não tem mágica, mas esse conhecimento hoje, ele é muito mais evoluído do que se tinha 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então isso também permite que os enólogos tenham mais domínio sobre o que estão fazendo. Mas claro, esse domínio não é integral, não é um domínio absoluto. Cada vinho vai ter uma característica, cada safra vai ter uma característica, cada vinho, e às vezes quando eu tô falando cada vinho, eu tô falando também de cada garrafa, vai ter um comportamento diferente. Quando a gente fala de Cabernet Sauvignon, e aqui é uma média, então Cabernet Sauvignon não gosta, tem dificuldade, como ela é uma uva mais tardia, ela precisa amadurecer um pouco mais, ela não gosta de climas muito frescos. Ela normalmente vai gostar de climas temperados para climas, né? Climas temperados, climas aquecidos e climas quentes. Mas tem uma diferença, né? Uma diversidade aí entre, por exemplo, o vinho Cabernet Sauvignon, que é feito na Serra Gaúcha, para o vinho Cabernet Sauvignon, que é feito na Califórnia, nos Estados Unidos, que é uma região quente, ou na Austrália. Vamos lá, vamos pegar ali na vinho Cabernet Sauvignon, que é feito em Coonawarra, né? Que é ali no sul da Austrália, que é uma região quente e tudo mais. É diferente. Então esse é um ponto importante. Então, vou falar para vocês aqui algumas características de Cabernet Sauvignon. É uma média, não é absoluto, certo? E toda vez que vocês pegam esses gráficos, vão pensar que isso é uma média, não é absoluto. Os gráficos da uva, os gráficos de perfil de vinho, são médias, tá bom? Vamos lá, vamos pensar. Normalmente Cabernet Sauvignon, ele tem um pouco mais de adstringência, um pouco mais de aspereza nessa adstringência, ou seja, tanino. Tem um pouco mais de cor e normalmente tem notas, aromas de frutas e normalmente aromas herbáceos, certo? Quando vem de locais frios, mais frescos, esse é o problema de Cabernet Sauvignon em locais mais frescos. Normalmente o tanino fica muito áspero, esse aroma herbáceo fica muito presente e a uva tem uma certa dificuldade de amadurecer e o vinho fica um pouco menos interessante, certo? É o que a gente está falando aqui. Então, às vezes, locais frescos tem um pouco de dificuldade. Na própria Serra Gaúcha, que é muito úmido, que é uma região fresca, tem mais dificuldade de amadurecer Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, por exemplo, na Alemanha, do centro-norte para a Alemanha, não é plantado. E aonde tem Cabernet Sauvignon na Alemanha é raríssimo, porque é uma caça muito, muito difícil. É muito mais no sentido de teste, de implemento, produtor pequeníssimo fazendo alguma coisinha em algumas áreas mais quentes da Alemanha do que plantado. Até tem, mas vai encontrar um vinho de Cabernet Sauvignon da Alemanha para comprar. Ok? Bom, então esses são pontos importantes. Então essas são algumas referências da uva. Então Cabernet Sauvignon, se a gente pudesse botar aqui intensidade de vinhos tintos, a Cabernet Sauvignon ela tá aí para os vinhos tintos mais encorpados. Tende a fazer vinhos com um pouco mais de cor. A Cabernet Sauvignon, ela é uma uva que ela é tanto utilizada para fazer vinho varietal, quanto para fazer vinho corte. E aqui um ponto importante para a gente, tá? Corte, blend, mistura, são sinônimos. Certo? São sinônimos. Então se eu estou falando, um blend, estou falando um corte de vinho, eu estou falando mistura de vinhos, gente, são sinônimos, ok? Esses são pontos importantes. Então a Cabernet Sauvignon ela vai bem tanto para vinhos em corte, quanto para vinhos varietais. Vai bem bom, aí depende do local onde ela tá, depende como foi o ano, a safra específica. Mas ela faz parte, com certeza, de um dos cortes mais famosos do mundo, que é o corte bordalês, a mistura de uvas, principalmente tintas, que são feitas lá em Bordeaux, na França. E o corte bordalês mistura normalmente Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, mais algumas uvas. Cabernet Sauvignon e Merlot, com certeza, as mais famosas aí, junto com a Cabernet Franc. Então essa mistura Cabernet Sauvignon e Merlot é universal. Aonde tem vinho tinto sendo produzido, o produtor pensou em fazer Cabernet Sauvignon. E hoje Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada vinífera do mundo. Isso eu falo para vocês em aulas mais para frente, trago algumas pesquisas mais recentes sobre uvas, sobre perfis de vinhos, e aí eu falo um pouco mais sobre isso. Mas é a uva vinífera mais plantada hoje no mundo. É a mais importante e a mais plantada. E ela é a mais plantada por causa das suas características.
Essas que eu vou mostrar para vocês, e a gente está vendo aqui o que ela acrescenta no corte bordalês. Ela acrescenta muito essa parte de estrutura, ela acrescenta muito essa parte de cor, de tanino, de acidez e muitos caracteres de fruta preta. E a gente pensa, pô, então, mas se ela acrescenta tudo isso, ela é uma uva praticamente absoluta. E aí é que tá. Muitas vezes, essa intensidade dos vinhos de Cabernet Sauvignon, quando jovens, são intensos demais. Então, acaba sendo um pouco, digamos, um pouco agressivo ao paladar. Um pouco agressivo ao nosso palato, né? Um pouco agressivo na degustação. Porque precisa de um pouco mais de tempo para esse tanino amaciar. Às vezes é muito ácido, às vezes tem muito tanino. Esse tanino é um pouco mais astringente, às vezes tem um pouco de amargor, tanto tanino. Então, para um vinho ser consumido mais jovem e ser agradável, ou ser mais agradável, mistura Merlot, porque a Merlot deixa o vinho de Cabernet Sauvignon um pouco mais macio. E aqui, gente, de novo, não tem certo e não tem errado. Vai ter muito a busca de cada produtor. Ah, o produtor quer fazer um vinho mais concentrado, com uma guarda maior, para durar mais tempo, faz um vinho mais concentrado, mais potente, mais intenso. Não, o produtor quer fazer um vinho para ser consumido mais jovem, mais macio e tudo mais. Bom, aí pode misturar, né, e fazer diferentes perfis. Bom, a gente já vai entrar para a nossa parte prática de degustação. Mas antes, eu queria ver aqui algumas perguntas que vocês estão trazendo. E já pedi para vocês aqui. Bom, quem não curtiu o vídeo, curte o vídeo aqui, né? Dá um curtir. Lembrando que os comentários também, vocês podem vir botando as perguntas de vocês aqui nos comentários. E tem também, não curtiu o canal, curte o canal, né? Porque é o canal que toda vez que tem um conteúdo novo, eu trago aqui para vocês. Então, bora curtir aqui o vídeo e bora curtir e se inscrever no canal, tá? Bom, algumas perguntas que estão chegando aqui para vocês. Algumas perguntas estão chegando de vocês. A intensidade de cor e de corpo no geral. É uma pergunta, né, do Charles. Intensidade de cor... Bom, vamos separar um pouquinho. Eu já vou falar um pouco desse perfil. Mas intensidade de cor, sim. Cabernet Sauvignon tende a fazer vinhos encorpados. A gente vai ter que começar a separar, e agora na atividade prática a gente vai fazer isso. Separar e até entender um pouco mais do que é corpo, do que são as estruturas separadas. Corpo em vinho é uma soma de várias estruturas. Esse é um ponto importante. Então, Cabernet Sauvignon, muitas vezes, tem um pouco menos de peso, mas tem muitas estruturas. Mas isso a gente fala daqui a pouco. O Everton perguntando, a Cabernet Sauvignon pode ter notas de cereja? Pode. Pode ter muitas notas de cereja, tanto uma cereja mais vermelha, uma cereja às vezes ácida e até uma cereja preta, que é mais comum essa cereja um pouco mais cereja madura, vermelha madura para uma cereja preta. Então, a Mayara perguntando, então a Cabernet Sauvignon é uma uva mais adaptável? Sim, ela é uma uva que esse é um ponto pela qual ela é tão plantada, por fazer vinhos com um pouco mais de intensidade e mesmo em locais ou em áreas onde ela é plantada em grandes volumes. Então a gente sabe que quanto mais uva por área, mais uva por videira, menor a qualidade. Mesmo quando ela é plantada em grandes volumes, muitas vezes ela expressa um pouco desse seu caráter, de ter um pouco mais de tanino, um pouquinho mais de acidez. Claro que vai diminuindo a intensidade, vai diminuindo a qualidade, provavelmente, do vinho final, mas ela consegue expressar isso muito bem. Mas ela tem dificuldades em locais mais frescos e mais úmidos. Esse é outro ponto, porque às vezes, ou muitas vezes, ela não amadurece bem. E aí fica aqueles caráteres que a gente viu antes, né? Muito herbáceo, o tanino muito adstringente, não desenvolve bem a parte de aromas e sabores, e aí fica um vinho desequilibrado, certo? A Mayara continua perguntando, as uvas amadurecem melhor em climas quentes? Então, Cabernet Sauvignon não tem uma regra, dizer que ela é melhor de climas quentes. Aí vai depender muito de outros fatores. Mas digamos que em climas quentes tem um pouco mais, climas quentes e secos, ela tem um pouco mais de facilidade. Mas tem que ver assim, ó, não é só o clima quente. Porque às vezes pode ser um local tão quente, mas tão quente, que às vezes a própria videira... Bom, se o local é quente demais, a videira morre. Às vezes se o local, ou se tem um ano muito, muito, muito quente, um local mais quente, pode ser que a safra seja ruim. Então tem vários fatores. Mas não é absoluto que em locais mais quentes ela vai se expressar melhor. Certo? Mas ok. A gente já viu que climas frescos têm dificuldades. Climas temperados já consegue ir um pouquinho melhor. Climas aquecidos melhor e climas quentes melhor. Mas não é absoluto. Vai depender de outros fatores também. Tá, vamos voltar para a aula para a gente ir para a nossa parte prática. Perfil médio dos vinhos de Cabernet Sauvignon. Ou seja, o que a gente espera de um vinho de Cabernet Sauvignon de modo geral. Um Cabernet Sauvignon com muita cor, normalmente uma intensidade média,
subindo de aromas e sabores, esse tanino normalmente bem presentes, ou seja, normalmente de médio para muito tanino. Álcool e corpo de médio, pode subir um pouco mais. E a acidez normalmente alta, ou seja, faz um vinho intenso. Tá, mas Marcelo, e o corpo? Tá dizendo que ele é de médio subindo? Pois então, aí é que tá. Cabernet Sauvignon não tende a fazer vinhos tão alcoólicos. A Merlot tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool. E álcool é um elemento que traz um pouco mais de corpo também. Ah, então Cabernet Sauvignon não faz vinhos encorpados? Não é isso. Porque corpo é uma soma de vários elementos dos vinhos. Então, por exemplo, o que dá corpo para vinho? Álcool, tanino, extrato seco. Ou seja, se a gente pegasse o vinho e tirasse tudo que é a água do vinho, o que sobra vai dar corpo. O que mais que dá corpo para vinho? Glicerol, açúcar. Todo vinho tem açúcar residual. Às vezes ele é mais perceptível, às vezes ele é menos. Às vezes tem mais açúcar, às vezes tem menos. Mas todo vinho tem um açúcar residual, uma quantidade. Claro que quando a gente fala de vinhos doces, tem ainda mais açúcar. E açúcar, por exemplo, é um elemento que dá corpo para vinho. Então vai depender muito da soma dessas características, dessas estruturas. Então, quanto mais essas estruturas presentes, mais corpo o vinho vai ter. Então, não tem assim um absoluto. Às vezes o vinho tem mais álcool, mas tem menos tanino, tem menos açúcar, tem menos residual de açúcar. Aí, daqui a pouco ele é um vinho que não é tão encorpado, mas tem um pouco mais de álcool. Ah, daqui a pouco é um vinho, por exemplo, Taná. Taná tende a fazer vinhos com muito tanino. Mas nem sempre o Taná, mesmo com muito tanino, ele é tão encorpado. Tanino dá corpo. Mas às vezes não tem tanto álcool, às vezes não tem tanta estrutura, tem o tanino muito marcado. E isso até é um certo desconhecimento para as pessoas que às vezes não estudam vinho, que simplificam essa questão de corpo. Né? E chamam corpo de qualquer coisa que é intensa, chama de corpo. Aí esse vinho é encorpado. Na verdade ele é muito tânico. Aí como é que é esse vinho? Esse vinho é encorpado. Na verdade ele é alcoólico. Mas não necessariamente ele é encorpado. Claro, isso aqui é uma coisa que a gente vai avançando, não é uma coisa que a gente consegue entender de forma tão imediata. Eu sempre dou o exemplo do leite, porque o leite é um bom exemplo. Corpo de leite. Pega o leite desnatado, semi-desnatado e integral. Compara o leite desnatado com o leite integral. O leite integral tem mais estrutura. Tem um pouco mais de gordura, tem um pouco mais de peso. O que isso faz? O que esse corpo a mais do leite integral tem? O que ele gera sensorialmente? Ele pesa mais na língua. Ele pesa mais na boca, ele preenche mais a boca, ele tem mais viscosidade, que esse é o termo mais adequado para a gente definir corpo. Ah, posso ser mais extremo, posso pegar um leite com mais corpo? Posso, creme de leite. Creme de leite não é mais encorpado ainda? Claro, quando a gente fala de vinho, a gente não tem esse range do leite desnatado para o creme de leite. Mas dá para a gente começar a fazer algumas associações. Vamos para a nossa atividade prática. Aqui eu só trouxe para vocês a Merlot. E aí, por que o corte Cabernet com Merlot é tão comum, né? Tão praticado no mundo, esse corte bordalês, que a Merlot complementa bem Cabernet Sauvignon. Ela tem menos tanino, ela tem menos acidez, mas normalmente tem um pouco mais de volume de boca, um pouco mais de álcool, um pouco mais de peso, um pouco mais de viscosidade, tem muito caráter de fruta vermelha. E a Cabernet Sauvignon tende a ter um caráter mais de fruta preta mais presente, apesar de tanto a Merlot poder desenvolver um caráter de fruta preta, como a Cabernet Sauvignon poder desenvolver um caráter de fruta vermelha. Mas ok, é uma tendência dos estilos de vinho de cada local. Outra questão, né? Então, locais onde, esse é um ponto sempre importante, aonde é plantada a uva para expressar um pouco mais de corpo, e aí a gente tá falando de corpo e até de características, né? A gente sabe que climas mais frescos tendem a fazer vinhos com menos álcool e menos corpo e mais acidez. Climas quentes tendem a fazer vinhos com mais álcool, mais corpo e menos acidez. Certo? E aqui um resumo para vocês de Cabernet Sauvignon nesses climas intermediários. O que seriam esses climas intermediários? Seriam os climas temperados, até climas aquecidos, e em climas mais quentes. E aí, então, normalmente, Cabernet Sauvignon de climas mais temperados, climas intermediários, mais caráter de alguma fruta vermelha para preta, um pouco menos de corpo. Lembra um pouco de groselha e cassis. Nesses climas mais quentes, aí vai fazer vinhos com um pouco mais de álcool, um pouco mais desse caráter de fruta preta. E aí remete uma nota de amora, uma ameixa preta, uma cereja preta. Lembrando que a Cabernet Sauvignon é uma uva que tem muito um composto aromático chamado metoxopirazinas, que dá notas herbáceas. É da característica dessa uva. Então,
é normal pegar vinhos de Cabernet Sauvignon, tanto de locais mais frescos, quanto de locais um pouco mais aquecidos e quentes, de Cabernet Sauvignon com essa nota herbácea. Às vezes um herbáceo mais verde, às vezes um herbáceo um pouco mais maduro, às vezes esse herbáceo um caráter mais de ervas, às vezes esse herbáceo pode até ser uma nota mais de uma pimenta cozida, de um pimentão cozido, vai depender muito do local, mas é bem comum, é inerente à uva. E um outro ponto para a gente degustar é, Cabernet Sauvignon se dá muito bem com madeira. E esse é outro ponto na qual ela também, ou ajuda ela a ser tão plantada, tão produzida. Ela se dá muito bem com madeira e a madeira pode aportar algumas características. Tanto madeira nova pode trazer aromas e sabores, como amaciar algumas estruturas, integrar algumas estruturas, como madeira já usada algumas vezes, que traz menos aromas e sabores, às vezes nem aporta nada, mas ajuda na parte aí dessa integração de elementos, ajuda nessa parte de amaciar algumas estruturas e tudo mais. Então, como a Cabernet Sauvignon tende a ser estruturada, isso ajuda nesse processo. Tá, fizemos uma introdução a Cabernet Sauvignon. Por quê? Porque a gente vai degustar um vinho de Cabernet Sauvignon. E aí a gente entra na nossa parte prática de degustação. E a primeira coisa que a gente precisa entender é: degustação de vinho tem 4 etapas. Por muitas vezes vocês verem na literatura a referência para 3 etapas. Mas tem 4. Então, quais são essas 4 etapas? A avaliação visual, a avaliação olfativa, a avaliação gustativa e avaliações finais ou conclusões. Então isso aqui, gente, é o mantra do degustador, certo? Isso aqui é o mantra do degustador. Tem uma coisa que vocês têm que decorar para a aula de hoje, é isso aqui. Ah, mas isso para mim é óbvio. Não é tão óbvio. Querem um exemplo? Serve uma confraria de pessoas que estudam vinho, certo? Qual é a primeira coisa quando serve a taça, o vivente pega a taça e faz o quê? Leva a taça ao nariz. Mas se é óbvio que essas são as 4 etapas, por que o caboclo não começa pela parte visual? Por que leva a taça ao nariz? Então não é tão óbvio. E essa sequência, e aqui eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo o seguinte: vamos começar a organizar a forma com que a gente quer aprender sobre degustação. Se a gente não organizar, vai ficar mais difícil. Então não tem certo, não tem errado. Mas se eu tô falando para vocês que começar pela parte visual é importante, ela é importante. E já vou dar um motivo porque ela é importante. Um motivo. Porque durante a evolução humana, a gente aprendeu a avaliar os produtos seguindo essa etapa. Visual, olfativo e gustativo. A gente aprendeu na nossa vida a lidar com isso. E a gente vai ir contra esse sentido? Não, tá? Já vou falar várias questões técnicas porque o visual também é importante, tá? Então esse é um ponto importante. E assim, gente, uma coisa também da gente ter uma consciência para essa aula. Por mais que a tecnologia e a ciência avançou, a gente não consegue hoje, com equipamento científicos mais avançados, receptores mais avançados, reproduzir nem próximo do que os sentidos humanos são capazes de captar dos alimentos e bebidas. Então, a gente não consegue, por mais que a gente avance, cada vez mais está avançado, a gente tem tecnologias incríveis de ler moléculas, né, e cada vez mais pequenas quantidades de moléculas, não é nem de perto o que os nossos sentidos são capazes de captar. Então, esse é um ponto importante. Então, quando a gente também está falando de seguir essas etapas, é seguir um pouco da evolução humana. E por que eu falei que muitas vezes, algumas literaturas falam em 3 etapas? Porque essas 3 etapas aqui, 1, 2 e 3, são as mais comuns na literatura. Ah, vamos falar de avaliar alimentos e bebidas de modo geral, tá nesse sentido, né? Visual, olfativo, gustativo. Visual, olfativo e gustativo. Isso está correto, mas de nada adianta a gente ter essas etapas para uma avaliação, né? A gente está falando de avaliação, se eu não tenho essas, entre aspas, conclusões, essa 4ª etapa acontecendo, certo? E essa 4ª etapa vai acontecer. A questão é a gente tornar isso de forma mais racional, certo? Esse é o nosso objetivo, tornar essas conclusões, essas avaliações de forma mais conscientes, mais racionais, porque o nosso cérebro vai estar trabalhando isso.
Nosso cérebro vai estar pegando essas informações e dizendo, gostei, não gostei, tem determinada característica, ou não tem, é bom, não é bom. O que a gente está fazendo aqui é tentar organizar isso um pouco mais e facilitar a nossa interpretação, a nossa consciência dessas características, tá? Bom, vamos lá. Então esse é um ponto importante. Se tem etapas, vamos seguir as etapas. E vocês vão ver que as fichas de degustações, as fichas de modo geral das escolas e tudo mais, eu vou dar a minha ficha, a ficha que eu sintetizei ela, que ela é um misto do que eu melhor entendo hoje, como a gente pode aprender sobre degustação, que mistura um pouquinho de uma linguagem de avaliação sensorial com um pouquinho de análise sensorial, certo? Mas que a gente não vai estar fazendo análise sensorial, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar a ficha de presente para vocês, tá? Vou botar lá na comunidade para vocês baixarem. Quem já é meu aluno mais antigo já tem a ficha de degustação, tá? Eu vou dar de presente para vocês. E ela segue, as fichas de degustação seguem essas etapas, certo? Por mais que as escolas tenham ficha de degustação diferente, por exemplo, a ABS, a Associação Brasileira de Sommelier, tem uma ficha de degustação. A Wine Spirits Education Trust, né, a WSET, tem uma ficha de degustação. A Court of Master Sommelier tem outra ficha de degustação. A French Wine Scholar tem uma ficha de degustação. Cada um tem sua ficha de degustação, mas elas seguem essa sequência aqui. E elas buscam ter uma avaliação que é muito próxima, apesar das fichas serem um pouquinho diferentes. Às vezes a ordem é um pouquinho diferente, mas elas buscam algo parecido, que é entender as características dos vinhos, certo? Bom, vamos avançar, ok? Essa aqui é a ficha que eu trabalho. Essa é a ficha que eu gosto de trabalhar. Ela é uma ficha que ela é dividida, ó, as 4 etapas: visual, olfativo, gustativo e conclusões. Ela é um misto do que eu, durante essas décadas estudando vinho, melhor, né, consegui sintetizar para ensinar para vocês. É aquela história, eu não quero que vocês sofram tanto quanto eu sofri para aprender. Então ela pega um pouco que é mais relevante, misturando diferentes perfis, vocês vão ver essas informações em diferentes fichas, né, de uma forma ou de outra, muitas dessas informações aparecendo, tá? E aí a nossa conclusão vai ser exatamente a gente falar sobre qualidade final. Então a nossa conclusão vai ser uma aqui na nossa ficha, mas poderiam ser diferentes outras conclusões. Poderia ser conclusão, além de nível de qualidade. Poderia ser potencial de guarda, é um nível de conclusão, né? Poderia ser avaliado. Estado de consumo, poderia ser avaliado. A gente poderia avaliar preço. Essa questão não, se vinho custo-benefício, poderia avaliar. Bom, tem várias outras coisas que a gente pode avaliar aqui. Posso comparar vinho com vinho que poderiam ser aqui, estar em conclusões. Eu gosto de trabalhar primeiro, antes de tudo, a gente começar a entender de forma um pouquinho mais técnica o que é nível de qualidade para produto. E aqui um ponto importante antes da gente falar de qualidade, né, de nível de qualidade. Vocês vão ouvir algumas pessoas falando para você o seguinte: vinho bom é o vinho que você gosta. Vinho bom é o vinho... E, gente, isso por um lado tá certo e tá errado. Primeiro, escutem isso, tá? Nada vai ser mais importante para vocês provarem, degustarem vinho ou tomar vinho do que o gosto pessoal de vocês. Nada vai ser mais importante. Nada vai ser mais importante do que vocês gostarem ou não de um vinho. Ponto. Esse é um ponto importante. Mas, tecnicamente falando, tem vinhos que têm mais qualidade e tem vinhos que têm menos qualidade. Vou dar um exemplo, que é um exemplo bacana para vocês. Eu sou gremista, certo? Sou gremista, torço pro time do Grêmio. Qual é o melhor time do mundo para eu torcer? E que eu defendo? É o Grêmio. Não tem time melhor que o time do Grêmio. Agora vamos parar para pensar. Tecnicamente falando, o Grêmio é o melhor time do mundo? Bom, eu acho o melhor time do mundo, mas espera aí. Tá, mas pegar e jogar contra times extremamente importantes, perdeu a final do Mundial, alguns anos atrás, pro Real Madrid, que era melhor tecnicamente. Se jogar agora com times mais fortes, que são melhores tecnicamente, eu vou deixar de torcer pro Grêmio? Não. Qual o time mais importante para mim? É o Grêmio. Ele é melhor tecnicamente? Não. Tem times melhores. Essa é a questão. Acabou de perder a Copa do Brasil pro Palmeiras. O Palmeiras era melhor tecnicamente.
Mas eu deixei de torcer pro Grêmio? Não. Então esse é um ponto importante. Gosto pessoal é mais importante que qualquer coisa, mas tecnicamente falando, tem vinhos com diferentes perfis. Por mais que eu prefira daqui a pouco tomar um vinho que tem, digamos que um perfil técnico menor, ou nível de qualidade menor tecnicamente do que vinhos maior. Aí não tem certo, não tem errado. É gosto pessoal. OK? Bom, fizemos essa introdução, vamos começar a entender nossa ficha. E vamos começar a avaliar o nosso vinho. E a nossa ficha aqui tem 4 etapas. Limpidez, intensidade, cor. Estamos falando do quê? Visual. 4 etapas dentro de um primeiro nível de avaliação, que é o visual. E outras observações. Outras observações seriam absolutamente todas as observações que eu queira colocar, que eu não citei acima e que eu acho importante, ou até alguma observação de alguma coisa que eu marquei acima e eu acho que vale a pena. OK? Bom, então já estamos aí começando a pensar de uma forma mais direcionada, né? Seguindo um caminho aqui. Para marcar a ficha ela é uma barra contínua, certo? Por quê? Porque a gente usa isso em análise sensorial científica. Em ciência a gente usa uma barra contínua. Então ela é uma barrinha. Então eu posso marcar, por exemplo, na intensidade visual, ou seja, a quantidade de cor que tem o vinho, eu posso marcar ela de pouca a muita. Então, posso marcar de pouca a muita qualquer referência que eu achar aqui que expressa melhor as características do vinho. Certo? Então, vai de pouca a muita, eu posso ter um vinho, por exemplo, um vinho tinto. Normalmente, Pinot Noir tem um pouco menos de intensidade de cor, mas tem Pinot Noir que tem um pouco mais de extração de cor. E aí, esse Pinot Noir, daqui a pouco, alguns vão ser marcados como poucos, alguns vão ser marcados como um pouquinho mais, alguns podem subir um pouco mais de intensidade de cor, alguns Pinot pode quase chegar a uma intensidade média. Não é comum, mas pode. Ah, um vinho Cabernet Sauvignon. A gente viu que normalmente tem muita intensidade de cor. Mas nem sempre, daqui a pouco ele tem entre média e muita, daqui a pouco ele só desce um pouquinho de muita, ou daqui a pouco ele tem média. Então a barra aqui a gente pode marcar qualquer coisa que a gente ache que expresse melhor as características. Isso para todas as marcações, tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer um pouco dessa parte visual aqui do vinho, ok? Sim, os materiais sempre ficam na comunidade para vocês baixarem, certo? Aí quando acaba a aula, eu coloco lá para vocês baixarem os materiais. Eu vou colocar a ficha de degustação para vocês poderem baixar sim, ok? Bom, vamos lá, vamos começar a avaliar esse vinho. Então o que a gente vai ver? Primeira coisa. E gente, lembra que a gente fez um acordo? A gente vai seguir a linha da ficha. A gente vai seguir as etapas da ficha. E isso qualquer ficha de degustação de qualquer curso que vocês estejam fazendo, segue a linha da ficha. Ou seja, segue o passo a passo da ficha. Certo? Bom, primeira coisa que nós vamos ver é limpidez. O quanto o vinho é límpido ou não. Ou seja, o quanto ele tem outros elementos, partículas presentes. Depois a gente vai ver a intensidade. O quanto o vinho tem de cor. E depois a gente já vai ver a cor. Mas vamos dar uma avaliada nele? Então vamos lá, vamos pegar aqui e vamos pegar como é que a gente faz para avaliar a parte visual. A gente pega um guardanapo ou uma... Deixa eu botar essa câmera aqui. A gente pega uma superfície branca, pode ser um guardanapo, um paninho que for branco. A gente vai pegar a taça e inclinar 45 graus na nossa frente. Ok? E aí a gente começa a avaliar ela do centro para a borda. Então aqui eu vou mostrar para vocês eu avaliando esse vinho. Então vou pegar aqui, vou botar essa câmera aqui um pouquinho maior. O que eu fiz? Eu inclinei a taça aqui 45 graus, certo? E eu começo a avaliar aqui dessa parte central para a borda. Então, primeiro, eu estou vendo que é um vinho bem brilhoso. Eu estou vendo que é um vinho que tem bastante intensidade de cor. Pode ver que eu tenho dificuldade de ver através da caneta, ó. Estão vendo aqui, ó, que a caneta eu quase não vejo nessa parte central. Posso falar que ele, primeiro, não tem partículas, pela limpidez, né? Ó, não tem nada de partículas, não tem borra. Então, é um vinho límpido. Não tem nem, inclusive, às vezes pode ter resíduo de rolha, outras coisas, não tem nada. É bem brilhoso. Também posso ver que a intensidade de cor, ó, como tem dificuldade de ver a caneta nessa parte central, nessa parte mais da borda aqui já tem um pouco mais de facilidade, mas ok. A gente está avaliando nessa parte central.
A gente pode ver que nesta parte central é uma coloração, um vermelho bem intenso, bem escuro, e indo para a borda vai ficando um vermelho mais clarinho. Mas só tem tonalidade vermelha aqui, certo? Só tem tonalidade vermelha nessa taça, ok? Bom, interessante. Já vemos algumas características interessantes para a gente começar a avaliar aqui. Vamos voltar para a nossa ficha? Então, o que a gente tem nesse vinho aqui? Certo? E a gente começou pela parte visual. Então, é um vinho que é classificado como limpo, tem bastante limpidez, tem uma intensidade já chegando em muita, já posso marcar aqui, porque tem bastante intensidade de cor. E a cor dele? Ele é um vinho tinto, e a tonalidade dele, bom, se tivesse notas azuladas era púrpura, se tivesse notas alaranjadas era granada, se tivesse bastante notas amarronzadas ele era castanhado. Como só tem notas vermelhas, eu vou classificar ele como rubi. Então essa tonalidade de rubi nada mais é do que isso. Tonalidades que predominam ou só aparentam, né, ou só estão visíveis a parte vermelha ou predominam de forma absoluta. Ah, só tem um toquezinho azuladinho, porque é púrpura, né? Na verdade, é aquela nota que fica mais violáceozinho, ok? Que é comum em Malbecs novos, alguns vinhos, né? Syrah muito novo. Essa nota mais púrpura. Pode, claro, certo? Como notas alaranjadas muito presentes, pode. Esse só apresenta notas vermelhas. Então, eu já vou marcar ele como rubi. Então, marcação dele é rubi. Outras observações. Poderiam botar várias outras observações visuais aqui, ok? E aí já pergunto de vocês, quando o vinho não é limpo, necessariamente é ruim? Não, não, gente. Por isso que a gente só vai fazer a conclusão lá no final. Por enquanto ele não apresenta nada. Se tiver partícula, significa que é ruim? Não, tem muitos vinhos que não são filtrados. Por isso que a parte visual é importante. Ela vai nos dando indícios das características dos vinhos. E aqui ela está dando indício das características desse vinho. A parte visual não conclui nada. Assim como se eu pudesse definir uma etapa que talvez fosse a mais importante da avaliação, talvez fosse a gustativa, porque o vinho ele é feito para ser colocado na boca. Ele é feito para ser consumido, né? Então, todas as etapas são importantes. Todos os sentidos funcionam de forma integrada. Mas a parte visual ela não define o vinho, mas ela dá indícios importantes, certo? Poderia falar sobre... A gente inclusive falou, né? Uma referência importante está aqui, ó. Ah, o brilho. Não poderia citar o brilho. Eu poderia falar sobre lágrimas, né? Eu não vou me atentar hoje tanto a lágrimas. Se a gente, quando for falar de forma mais calma, ou aprofundando cada uma dessas etapas, a gente fala. Hoje é um passo a passo. Poderia agitar a taça, né? Ver as lágrimas escorrendo. Mas ok, né? Não tem borbulha, não tem nada de perlagem. Às vezes os vinhos podem apresentar alguma coisa de perlagem, alguma borbulhinha. Nada, né? E vocês vão fazendo no vinho que vocês têm aí, certo? Vão pegando o vinho que vocês aí para você a referência. Vamos para a parte olfativa. Gente, na parte olfativa, o que a gente faz, tá? Primeiro, leva a taça ao nariz sem agitar. Por quê? Porque o vinho tá mais tranquilinho, tá soltando alguns perfis aromáticos, o álcool tá volatilizando, os perfis aromáticos estão volatilizando. Depois que eu agitei a taça, vai tornar tudo isso mais intenso. Então, às vezes tem alguns aromas mais delicados, tu quer entender já quanto o álcool tá evidente ou não. Então, sempre começa avaliando o vinho sem agitar a taça. Leva a taça ao nariz. Inala devagar e longo. Certo? Esse é um ponto importante, isso é uma dica importante. Certo? Porque muita gente acaba fazendo a parte olfativa de forma muito intensa, muito rápido, e isso vai cansando as nossas narinas. Então inala devagar e longo, para que a gente vá cansando de forma mais lenta e vá buscando mais perfis aromáticos. O álcool é muito volátil, o álcool deixa a gente cansado, deixa a nossa narina, né, nosso bulbo olfativo cansado. Então inala devagar e longo. Sem agitar a taça, eu vou avaliar a condição, a intensidade e os primeiros aromas. Por que eu vou avaliar a intensidade sem agitar a taça se eu sempre agito a taça para sentir os aromas? Porque eu agitar a taça, eu estou volatilizando. Eu estou soltando mais características dos vinhos que a gente vai fazer. Mas quando o consumidor médio toma vinho, como que ele toma vinho? Ele toma vinho agitando a taça e tomando? Não. Ele pega a taça e leva para ser consumida. Então a gente vai avaliar nesse perfil, que é o do perfil de consumo. Claro que a gente vai avaliar
perfil aromático depois agitando a taça também. Mas para definir a intensidade, quando eu agito a taça eu torno mais intenso, para definir a intensidade, eu sigo o que é o consumo médio. Essa é uma busca importante. Se tiver dúvida como você vai fazer a avaliação, como é que é o consumo médio? Consumo médio, por isso que eu falo que a parte gustativa talvez seja mais importante numa avaliação, e a olfativa é extremamente importante, na parte gustativa a gente também vai estar passando pela parte olfativa importante, etc. Mas porque o vinho é feito para botar na boca. É ótimo o vinho ser delicioso no nariz. Eu adoro. Mas tu coloca na boca e ele não é tão bom quanto o nariz, já gera uma decepção. É um problema. E aí se tu tiver que escolher entre o vinho ser melhor no nariz ou na boca, você vai escolher aonde? No nariz? Não. Você vai escolher na boca. Então, pensem, né? Vamos pensar porque isso também vai ajudando o nosso entendimento. Legal. Então vamos lá. Sem agitar a condição, a intensidade e as características de aroma. E depois a gente agita e confirma essas características de aroma. Então vamos lá. Para ficha. Então, sem agitar a taça, leva ao nariz. Condição. Tem algum aroma que não é aroma de vinho? E aqui não é se é melhor ou se é pior. Tem algum cheiro aqui de vinagre, de acetona? Tem algum cheiro aqui que remete a pano sujo? Que remete a cocô de cavalo? A cocô de vaca? A curral? A galinheiro? A cheiro de cachorro molhado? Tudo que é cheiro ruim, desagradável. Terra, às vezes é um cheiro de terra, aquela terra, sabe, de xaxim, né? Muito intenso. Não. Nesse vinho só tem aromas positivos. E não tem nada, inclusive, que é meio estranho. É só aromas bons. Então eu já posso marcar como limpo. Intensidade. O quanto solta de aromas sem eu agitar a taça. Então, se eu tivesse aí uns 2, 3 dedos e entendesse todo o vinho, era muita intensidade. Encostando o nariz na taça, já é uma intensidade média. Quando tem que botar o nariz para dentro da taça para entender, sem agitar, já é pouca. Esse vinho, eu estando com, olha, uns 2, 3 dedos, eu já sinto bem o perfil de aromas dele. Eu entendo todo? Não. Mas eu quase. Eu posso marcar esse vinho, porque eu quase entendo. Eu posso marcar esse vinho entre médio e muita intensidade. Ou seja, não é um vinho que tem pouca intensidade de aromas. Ele se mostra bem interessante. Certo? Legal. Bom, vamos lá. Sem agitar a taça ainda. E a gente já vai agitar a taça. E vocês estão perguntando, ele não está agitando a taça? Sim, a gente já vai agitar. Só que depois que eu agitei. Por isso que eu começo sem agitar. Esses primeiros aromas são importantes. Os primeiros perfis são importantes. Então vamos lá, leva ao nariz, sem agitar. E as famílias aromáticas. Certo? As famílias aromáticas. E o que são as famílias aromáticas? Ok? A gente começa a definir primeiro por famílias. Por quê? Porque é mais fácil da gente começar a avaliar. Certo? Então esse é um ponto importante. Por quê? Porque a gente quer definir os aromas específicos. Ah, eu quero definir o aroma de cereja, eu quero definir o aroma de amora, de cassis. Mas isso é uma consequência. A gente agrupando vai tornando mais fácil. Porque toda vez que a gente está num aroma específico, a gente está focado nele e o nosso cérebro está direcionado nele, está deixando passar outros aromas. Ah, mas isso é errado. Não, gente, não tem certo e não tem errado. Tem o que está tornando mais fácil o processo de aprendizado. Tem uma pergunta que chegou aqui do Sandro. Diz, o uso da aeração serve em qualquer vinho, etc. Aí é que tá. A aeração, ela é consequência. Ela é uma ferramenta que vai ajudar. E a gente já vai aerar. E ela é importante. O agitar a taça é importante. Só que a gente está começando ainda sem agitar e já vamos agitar. Porque depois que eu agito, já tornei tudo mais volátil. E, por exemplo, sem agitar, eu já posso pensar, ou já posso tentar entender se o álcool está muito evidente ou não. Nesse vinho, não. Quais são os aromas mais presentes? Aroma frutado, um toque herbal, um toque de defumado, café tostado, um toque, uma tosta importante de tosta. Ah, legal. Uma nota especiada. Primeira coisa que eu já posso pensar é que sem agitar a taça, esse vinho tem uma boa complexidade de aromas e sabores. Interessante. E são todos aromas positivos. E se eu sinto um aroma defeituoso? E se eu sinto um aroma ruim?
Se eu sinto um aroma... Bom, aí eu já posso marcar se eu tenho dúvidas que ele é como não limpo, ou se ele é defeituoso, e eu tenho certeza, já marco como defeituoso. Legal. Se tu pega um vinho e só tem cheiro de acetona, só tem cheiro de vinagre, com certeza é um vinho que é defeituoso. Esse cheiro não era para estar limpo. Ah, tem um toquezinho de vinagre. Opa, daqui a pouco eu posso colocar ele como não limpo e botar uma atenção aqui. Opa, não é aquela... Não tem aquele perfil só de vinho. Tem alguma coisa aqui que tá me chamando a atenção. E aí vocês estão perguntando aqui, essa questão de aroma de café. A gente não aprendeu o nome de molécula aromática. Então a gente sempre faz associações a aromas que a gente já sentiu. E esse aroma de tosta, que pode vir da madeira, tá? É um aroma que é bem peculiar dos vinhos, é bem comum nos vinhos, é bem peculiar aos vinhos, né? Esse aroma que pode remeter a um chocolate tostado, a um café tostado, a uma madeira tostada, a um aroma de defumado. Muitos vinhos, quando tem passagem por uma madeira ou por madeira nova, que a madeira ela é tostada, a barrica ela é tostada, pode absorver um pouco desse aroma. É bom ou é ruim? Aí depende. Depende dos outros aromas. Nesse vinho, tá de forma positiva, tá agradável. Por quê? Porque tem outros aromas juntos. Se só tivesse o aroma da tosta, talvez não fosse tão interessante. Então, nesse vinho, eu já posso marcar aqui alguns aromas que foram interessantes. Então, aqui, ó, nessa linhazinha dos aromas. Posso marcar um frutado, posso marcar uma nota herbal, posso matar uma nota que remete a esse imperial mático. Imperial mático é fogo, tá? É calor. Posso marcar uma nota madeirada. E até posso marcar uma nota especiada. Bingo! Vamos agitar a taça agora. Por quê? Porque agora a gente vai repassar aquelas etapas da condição, da intensidade, ver o quanto vai mudar. Eu já marquei. Eu não vou mudar isso. A menos que agora, agitando a taça, comece a aparecer um aroma ruim que não aparecia. Intensidade já está marcado. Mas eu posso ver o quanto aumenta ou não de álcool. Eu posso ver o quanto aumenta as características de aroma. O quanto o vinho começa a ficar mais complexo aromaticamente ou não. Então a gente agita a taça. E aqui um ponto importante, gente. Agitar a taça é 3, 4 voltas. Leva a taça ao nariz. Inala devagar e longo. Por que é sem agitar? É agitar 3, 4 voltas. Vinho não pega no tranco, tá? Então não adianta ficar pedalando o vinho aqui. Tá, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, blá, 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 agitando, agitando, agitando. Não. Então agita 3, 4, 5 voltas no máximo, leva. Inala devagar e longo. O que mudou aqui desse vinho? Primeiro, ficou um pouco mais intenso, mas eu já marquei a intensidade sem agitar. Condição continuou sendo limpo. E aí começou a aparecer alguns aromas que ficaram mais evidentes do que outros. Então o frutado continua aparecendo. O aroma herbal ganhou um destaque um pouco maior. E esse aroma de tosta ganhou um destaque um pouquinho maior. Que esse arominho aqui é imperial mático. Arominha no bom sentido, tá? Não tô falando no sentido ruim. Bom, já temos um bom perfil aromático desse vinho. Temos uma boa descrição aromática desse vinho. Bem interessante, inclusive. Vamos ver como se desenvolve daqui para frente. Outras observações, qualquer coisa que vocês não anotaram ainda e observações importantes. Por exemplo, se tivesse algum aroma que fosse estranho, que vocês quisessem anotar. Posso falar de aromas primários, secundários e terciários. Posso falar de equilíbrio olfativo aqui. Por exemplo, aparece muito mais o caráter da fruta do que o caráter da madeira. Aparece muito mais o herbal do que... Tô dando exemplos hipotéticos, certo? Claro, vocês estão vendo a ficha aqui toda rabiscada. Mas é para vocês... fica mais fácil de vocês visualizarem. Vocês marquem a ficha como vocês acharem mais fácil de lê-la depois. Ok? Aí o Urias está falando, tem que ser bom de olfato? Não, tem que praticar. Tem que praticar. Eu dou um exemplo. Fazer avaliação de vinho é a mesma coisa que aprender a dirigir. Tu sai dirigindo? Primeira vez que tu entra no carro, tu sai dirigindo? Não. Não sai. Tem que praticar. Tem jeito. Ok? Mesma coisa. Para isso, e isso tá lá no grupo, no material para vocês baixarem, tem a roda dos aromas. Essa roda aqui foi uma roda que eu organizei ela, foi uma pesquisa que eu fiz lá na Itália, lá no Centro Italiano de Análise Sensorial, que é a empresa que eu trabalho, que é um centro de análise sensorial de vinhos. E eu trouxe uma linguagem internacional traduzida para português. E aqui é uma ferramenta importante. E, gente, não esqueçam dessa expressão que eu adoro trazer
ferramentas para vocês, eu adoro desenvolver ferramentas para vocês. Vocês vão encontrar diferentes rodas de aromas pela internet, diferentes autores e tudo mais. Essa aqui tem uma linguagem um pouco mais internacional, um pouco mais organizada. Eu gosto, é a que eu utilizo. E eu desenvolvi ela com base na roda de aromas original, que é da Enoble, que é uma PhD da Universidade de UC Davis, lá na Califórnia, que ela desenvolveu a primeira roda de aromas em 1984 e publicou em 1987. Em cima da roda de aromas que ela desenvolveu, eu criei uma para o Brasil, uma linguagem internacional de termos mais comuns, que são mais comuns aos vinhos. Tá lá para vocês no material. Essa ferramenta é um presente para vocês. Entrem lá e baixem, porque essa ferramenta é uma ferramenta importante para avaliação. Ela ajuda a organizar o nosso pensamento sobre vinhos, ok? Sobre a parte olfativa, sobre a parte aromática. Ah, eu nunca senti cheiro de maracujá. Vai na feira e sente cheiro de maracujá. Compra o maracujá e sente o cheiro. Ah, eu nunca senti cheiro de mirtilo. Vai na feira e compra mirtilo. Vai no supermercado, compra mirtilo. Ah, eu nunca senti cheiro de lima. Vai na feira, compra lima. Vai na feira, compra limão siciliano e sente o cheiro. Ah, mas eu nunca senti esse cheiro, qual é esse aroma salino? Ou, bom, gente, comecem pelo mais fácil. Comecem pelos frutados, pelo floral, comecem por esses frutos secos, os herbáceos, empireumáticos. Empireumáticos é calor, né? Vamos lembrar disso. Empireumático é essa questão de referência a coisas que passam pelo fogo, pira, né? Calor. Comece pelos amadeirados, pelos especiados, terrosos, animais. Então começa aqui, ó. Começa do floral e segue até o mineral, que é o mais complicado, tá bom? E essa roda de aromas é tanto para as características de nariz, quanto para as características de boca, certo? A gente vai colocar o vinho na boca, a gente também vai prestar atenção nessas características. Beleza, vamos avançar e vamos para a nossa parte gustativa, tá bom? Parte gustativa é uma etapa, ou várias etapas, que são extremamente importantes. E aqui, se vocês me perguntarem, ah, Marcelo, qual é a etapa mais importante de uma avaliação? Eu vou dizer que todas são importantes. Mas eu vou dar uma estrelinha a mais para a parte gustativa. Por quê? Porque o vinho é feito para ser consumido, para ser colocado na boca. Esse é o objetivo do vinho. Então vamos lá. O que a gente precisa primeiro fazer? Vamos para a parte gustativa. O que a gente precisa? Sempre ter um copinho para descarte, é sempre bom, vocês podem engolir ou descartar. É sempre importante. Água, bastante água. Sempre que vai fazer degustação tem que ter água. Bastante água. E a primeira coisa que a gente vai fazer é passar água pela boca. Primeiro, a água serve tanto para hidratar, quanto para limpar a boca se a gente tem algum resíduo ruim, desagradável ou tudo mais. Então, bota água na boca, toma água, sempre tomando água. Dica para vocês passarem bem por degustação e até quando vocês tomam vinho. Tomem sempre o dobro de água para a quantidade de vinho que você coloca na boca. Por que coloca na boca? Você pode descartar ou pode engolir, certo? Se estiver tomando vinho ou, né, degustando e engolindo, também não tem problema. Só que o álcool vai nos deixando mais cansado. Quer ficar bem? Quer resistir mais? Toma no mínimo o dobro de água da quantidade de vinho que você coloca na boca. Mesmo se você estiver descartando. Ok? Então esse é um ponto importante. Esse é um ponto relevante. Então, mesmo consumindo água, antes de colocar o vinho na boca, passa a água pela boca, vê se não tem nada de resíduo, se não tem gosto desagradável, né? Sempre importante ter o palato limpo, né? Não ter consumido coisas muito fortes há pouco tempo, café, chiclete, comidas fortes, comidas apimentadas, comidas com muito sabor. E a água agora vai servir para dar uma limpada na boca e pode engolir ou pode descartar sem problema. Legal? Minha boca está adequada. Vou tomar o primeiro gole. Primeiro gole passa pela boca e a gente não avalia. O primeiro gole de uma degustação técnica não é o primeiro de cada vinho, é o primeiro gole de uma degustação técnica. A gente não avalia. O que a gente faz? A gente presta atenção no que é mais intenso desse vinho. Mas a gente não avalia. A partir do segundo gole a gente vai avaliar. Por quê? Porque no primeiro gole a gente tem muita intensidade do vinho
na nossa boca e a nossa boca não está adaptada ainda ao vinho. Porque o vinho é um elemento ácido, tânico e tudo mais. Não é que a nossa boca está adaptada agora. O primeiro gole, então, normalmente vai ser mais tânico, mais amargo, muito ácido e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar o vinho pela boca. Descarta o engole. Presta atenção o que estava mais evidente. Aqui tem o tanino bem marcado. Tem uma acidez bem evidente. Eu sinto caráter de fruta. Ok. Não leva amargorzinho no final de boca, mas não é residual. Passa muito rápido. Interessante. Incomoda? Nem um pouco. Dá até um toque de complexidade para esse vinho. Isso torna ele mais interessante. Agora, a gente começa a avaliar. E aí, o que eu vou sugerir para vocês? E isso é uma questão de prática, tá? Quanto menos gole consegue avaliar, melhor, porque os nossos sentidos vão cansando. No começo, o que vocês acabam fazendo? Um gole para cada elemento. Um gole para doçura, um gole para álcool, um gole para tanino, um gole para corpo, um gole para acidez, né? A gente faz isso. O que eu vou sugerir para vocês? Vocês, cada um vai no seu tempo, certo? O que eu recomendo para vocês? Que vocês tenham um objetivo, que é avaliar o vinho gustativamente em 3 goles e dar um 4º gole quando tem que tirar dúvida de alguma coisa. Esse é um objetivo que é um caminho a ser percorrido. É como dirigir. Imagina que teu objetivo é tu sair. Teu primeiro objetivo seria você sair de carro e fazer uma viagem. Esse seria seu primeiro objetivo. Uma viagem perto. Esse é um objetivo. Quanto tempo eu vou demorar? Vai depender de cada pessoa. Qual seria o nosso objetivo na degustação, certo? Seria aqui, na parte gustativa, num gole avaliar doçura, álcool e tanino. Num segundo gole, avaliar corpo e acidez. E num terceiro gole, avaliar persistência e as características de sabor. Ou, na verdade, características de sabor e persistência. E dar um 4º gole quando tiver dúvida de alguma outra coisa. Que aí já tá bem. No começo, como eu falei, a maioria das pessoas vai precisar de um gole para cada elemento. E cuidado que o cérebro de vocês faz uma pegadinha, tá? Qual é a pegadinha? O que vocês têm mais facilidade ou que é mais evidente no vinho, o cérebro vai te direcionar. Ou seja, se o vinho é muito tânico, ele vai dar foco no tanino. Se o vinho tem muita acidez, ele vai dar foco na acidez. Se o vinho tem muito álcool, ele vai dar foco no álcool. Ou se isso é mais fácil para avaliar uma característica. Sou muito sensível ao amargor. O vinho tem residual de amargor, ele foca no amargor. O cérebro faz isso. Então por isso que é legal seguir a ficha, porque a ficha vai nos dando uma condução. Vai nos dando um caminho. O que eu preciso prestar atenção? Gente, eu organizei essa ficha para ser mais fácil para vocês. Então sigam a sequência. Mas eu sempre começo pelo corpo, eu sempre começo... Bom, aí a gente vai avançar um pouquinho sobre isso. Mas tá começando, segue essas etapas da ficha. Por isso está falando, degustar, avaliar é diferente de consumir. E é isso, a gente está tentando entender características e vocês estão numa ficha aqui que é uma ficha bem complexa, tá? Não é uma ficha tão iniciante. Ela é uma ficha que já é uma ficha importante. Certo? Esse é um ponto também relevante para vocês. Então eu vou dar 3 goles nesse vinho e vou avaliar essas características e vou falar para vocês os pontos relevantes que me remeteram a cada uma dessas características em 3 goles. Tá bom? Então vamos lá, vou dar o primeiro gole. É um vinho seco. É um vinho que tem álcool subindo um pouquinho de médio. E é um vinho que está chegando nessa estrutura tânica em muito. Mas não chega ainda. Ainda vou marcar ela como média e muita. Essa estrutura tânica. Mas ok, poderia subir um pouquinho. Ainda não está em muito. Segui essa ordem. Primeira coisa que eu vi na boca, ver o quanto ele tinha doçura, mais ou menos. Né? Depois, álcool com vinho na boca, quando começa a gerar ardência na boca, quando começa a esquentar a minha boca, quando começa a esquentar, né, aqui meu pescoço, minha garganta, quanto mais álcool, mais evidente, quanto gera algum tipo de ardência. Vamos pensar uma cachaça, 40% de álcool, coloca ali, ela arde bastante. Tanino é a astringência. Aonde eu sinto a astringência? A astringência é essa rugosidade, essa textura. Quando eu tô com vinho na boca,
Presta atenção na gengiva ou no céu da boca, o quanto cria aspereza. Interessante. Legal. Já temos algumas referências importantes aqui. Vamos para um segundo gole, e aí eu vou prestar atenção no corpo e na acidez. Corpo, como é um pouco mais difícil, primeira coisa agora com gole na boca, quanto é mais viscoso ou menos viscoso. Lembra do leite? Não estou comparando com leite, mas tem vinhos que tem mais viscosidade, mais peso, mais preenchimento de boca. Tem vinhos que tem menos. Prestei atenção nisso, eu já presto atenção na acidez. Como é que é a acidez? Quanto gera de salivação. O quanto eu salivo. O vinho, quando ele interage com a nossa boca, e como ele é um elemento ácido, a nossa boca fica meio... O nosso organismo ele reage com isso através da salivação, porque ele quer tirar esse elemento ácido. Lembra o limão? Suco de limão? Se tu pega o suco de limão quando tu toma só o suco de limão sem açúcar, o que acontece? É muito ácido. E aí tu tenta equilibrar essa acidez colocando açúcar. A acidez não diminui, entre aspas, mas ela fica um pouco mais equilibrada. O que a gente vai fazer aqui? Vamos prestar atenção então em corpo e acidez. Segundo gole na boca. É um vinho que tem corpo médio, ele não é tão encorpado, certo? Não sente tanto esse peso em boca, mas tu sente uma acidez mais presente, entre média e muita. Ok, eu poderia discutir esse vinho, esse corpo subindo um pouquinho mais? Até poderia, mas eu acho que ele, versus as outras estruturas, ele está um nível um pouquinho abaixo. Legal. E a acidez, que era uma boa salivação, né? Essa quantidade de salivação bem evidente. E ela, depois que tira o vinho, ela vai diminuindo. Daqui a pouco ela neutraliza, como a gente está mais condicionado, né? Como a gente está mais habitual. Terceiro gole, eu vou prestar atenção primeiro nas características de sabor. O que é? As famílias aromáticas, só que agora em boca. Nem sempre que eu sentir no nariz eu vou sentir em boca. Eu posso sentir mais ou posso sentir menos. E depois, quando eu descartar o vinho, quanto tempo que essas características... E, gente, quando a gente fala de persistência final, o que a gente está falando, tá? Persistência final, a gente está falando disso aqui, ó. Quanto tempo dura essas características positivas em boca? Persistência final não são as estruturas quanto tempo ficam, mas o quanto as famílias aromáticas, depois que eu engolia, que eu descartei o vinho, quanto tempo essas famílias aromáticas ficam presentes. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu posso contar em segundos, certo? Mas eu ainda não vou fazer isso, eu vou deixar isso para uma próxima aula para a gente dar um foco maior em persistência. Mas eu vou mais ou menos contar quanto tempo persistiu esse caráter, que eu primeiro vou definir quais são essas características de sabor, que me lembra, né? Frutado, floral, herbáceo. Lembra que a gente viu, a gente anotou em nariz quanto aparecia? Agora a gente vai fazer isso em boca. Ok, 6 segundos, mas vamos lá. Primeiro, em boca, característica de sabor. Aparece bastante um frutado, uma fruta vermelha e uma fruta preta. Aparece uma nota herbal um pouco menos evidente. Lembra um pouco, me lembra um pouco de sálvia, me lembra um pouco de até um toque de tomilho seco, não é fresco. Me lembra a nota do café, é um café tostado. Me lembra um chocolate tostado, uma nota de defumado. E ele me lembra alguma coisinha especiada, como se fosse assim um toque de canela, né? Um toquezinho de canela. Mas ok, menos evidente. Depois que eu tirei o vinho da boca, quanto tempo durou essas características de sabor? Durou aí mais ou menos uns 6 segundos, um pouquinho mais. Então eu já posso marcar ele como média. Até poderia subir um pouquinho, mas ok. Média define ele bem. Mas ok, estaria discutindo ele um pouquinho mais para cima aqui. É um sabor bem persistente, mas a estrutura dura um pouco mais. E eu fico ainda com um toquezinho da madeira, eu fico com um residualzinho da tosta. Fica evidente. Mas ok, já não é aquele sabor que eu estava avaliando do vinho. Com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Ok? Claro, todo vinho, com o passar do tempo, a persistência vai diminuindo. A questão é quanto tempo ela fica. E isso é uma métrica importante de qualidade, porque a gente quer que o sabor fique mais tempo. Só que o sabor desse vinho, ele não é curto,
ok? A gente tá falando aqui, eu até poderia discutir ele entre médio e muito, ok? Não chega a ser uma persistência longa, mas ok, estaria aqui. E eu acho que até dá para jogar ele para cá, se esse caráter da madeira dura um pouquinho mais, ok? Mas aqui marcando ele entre médio, ele sobe de médio, mas não chega aí a longa, tá? Mas ok. Vamos fechar esse conjunto. Outras observações a gente vai deixar para uma próxima aula, porque essa parte gustativa é a mais ampla. Olha quanta coisa a gente está fazendo aqui. E eu prometo para vocês que nós vamos fazer aulas mais para frente, que a gente vai entrar etapa por etapa, certo? Mas isso vai ficar mais para frente. Por quê? Porque eu quero já ir fechando a aula de hoje com vocês com a nossa avaliação de qualidade. Aqui a roda dos aromas é a mesma roda dos aromas que a gente faz para a parte olfativa que a gente usa para a parte gustativa. Eu só botei ela aqui cortada, ok? Dividindo duas partes para ficar mais fácil para vocês marcarem aí. Mas eu quero falar um pouquinho de avaliação de qualidade, avaliação técnica, ok? Por que eu estou falando de avaliação técnica? Como eu avalio tecnicamente esse vinho? E a avaliação técnica tem elementos importantes que a gente precisa considerar, que é complexidade, a intensidade, a tipicidade, o equilíbrio e a persistência. O que é a complexidade? Quantidade maior de aromas e de sabores. E esse vinho em nariz e em boca, ele tem uma boa complexidade de aromas e sabores. Ele não é um vinho ralinho, com pouco aroma, com pouco sabor. Ele tem uma intensidade bem interessante, certo? Depois, intensidade. O quanto ele tem de aromas e sabores, mais o quanto ele tem de estruturas. Ah, o tanino, o corpo, a acidez, o quanto ele apresenta esses elementos. Por quê? E por que isso é um ponto importante? Porque nos vinhos a gente quer que esses elementos estejam presentes. Ah, mas então um vinho que tem um pouco menos de intensidade, ele vai ter um pouco menos de nível de qualidade? Depende. Porque depois a gente vai ter um elemento que é extremamente importante que é chamado equilíbrio. Mas a gente busca nos vinhos que eles tenham mais características. A gente quer mais aromas e sabores. A gente quer um vinho com um pouco mais de estrutura. A gente quer acidez presente. A gente quer acidez equilibrada com tanino, com corpo, com álcool. Certo? Então, alguns elementos importantes aqui na intensidade. Depois, um elemento que a gente vai chamar de tipicidade. E, gente, isso aqui a gente vai precisar trabalhar com um pouco mais de tempo. A gente está vendo aqui um passo a passo. Mas aqui a gente ainda vai precisar avançar em cada um desses elementos. Tipicidade vai estar associado a da onde o vinho vem e como ele é feito. Com qual uva? Ah, tem expressa característica de Cabernet Sauvignon? E depois equilíbrio é quantos elementos estão equilibrados. Ah, tem mais acidez, tem mais tanino, tem mais álcool, sobra o álcool, ou sobra acidez, ou sobra tanino. Quantos esses elementos estão falando numa mesma sintonia. E persistência é quanto tempo duram os sabores dos vinhos em boca. Que foi aquilo que a gente chamou ali de persistência final. Porque a gente quer que os vinhos tenham mais sabor, durem mais tempo. Tem aqueles vinhos que a gente toma e às vezes é ralinho, né? Pô, toma ele é fresco, ele é bom para ser tomado jovem, fresco, para fazer coquetel. Às vezes tem um caráterzinho de fruta, não mais do que isso. Isso é errado? Claro que não. Por isso que a gente avalia a questão técnica. Tem vinhos que entregam mais características, tem vinhos que entregam menos. Esse vinho, ele tem uma intensidade interessante de aromas e sabores, tem uma intensidade interessante de características estruturais de aromas e sabores, entrega uma boa tipicidade também da Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon da Serra Gaúcha. Equilíbrio, a gente viu que tem um pontinho de desequilíbrio ali, não é um desequilíbrio, mas tem alguns ajustes ali que não estão numa mesma sintonia, e a persistência dele é uma persistência sobe de média, mas não é tão longa. Gente, a gente está falando de um vinho de muito boa qualidade. É um vinho de muita boa qualidade. Posso discutir, ele não é excelente? Não, por que ele não é excelente? Bom, ele poderia ter um pouquinho mais de equilíbrio, ele poderia ter um pouquinho mais de persistência. Gente, vinhos excelentes, para subir o nível de qualidade dos vinhos é cada vez mais difícil. Vinho pobre é aquele vinho que não entrega nada. Não tem defeito, mas não entrega quase característica nenhuma. O aceitável entrega alguma característica positiva, uma que outra, mas fica faltando alguns elementos. Boa qualidade é o vinho que já entrega um bom perfil de características, mas às vezes não é, às vezes falta, carece de alguma coisa, né? Às vezes não é tão complexo, ou não é tão intenso, tem algum desequilíbrio ali que deixa ele um pouquinho, né, um pouco para baixo. E
muito boa qualidade, ele entrega bem as características, às vezes falta uma coisinha, uma outra, para chegar num vinho excelente. Mas a gente está falando de um vinho com nível de qualidade bem interessante. Ter um bom vinho, daqui para cima, a gente já está falando de métricas importantes de qualidade. Ser muito bom vinho é uma métrica bem importante de qualidade. Certo? Bom, que vinho foi esse que a gente estava avaliando? A gente estava avaliando o Cabernet Sauvignon da Aurora 2017 milesime. Bom, primeiro para falar que se o Brasil faz bons vinhos... Opa, vamos voltar aqui nessa câmera. Aí. Primeiro para falar se o Brasil faz bons vinhos, bom, não preciso nem falar, né? A gente está mostrando aqui que o Brasil faz bons vinhos. Ah, alguém fala da Vinícola Aurora. Ah, a Vinícola é uma cooperativa enorme, só faz vinhos de entrada. Bom, a gente está falando aqui, é um vinho com um preço interessante para um nível de qualidade bem interessante, certo? É interessante, foi legal. Fazia tempo que eu não provava esse vinho. Acho que mostra aí um bom perfil. Bom, tá chegando várias perguntas aqui. O que eu vou prometer para vocês, tá? A aula passou voando, a gente até inclusive já passou do horário, certo? A gente já passou do horário. Tem várias questões aqui que vocês estão trazendo e são todas bem pertinentes, todas as perguntas que vocês estão trazendo. Só que, como a gente já avançou do horário, o que eu prometo para vocês? A gente vai voltar nas aulas a tratar sobre degustação, certo? Talvez algumas aulas para frente a gente vai focar em etapas diferentes e vamos avançar um pouco mais, para a gente poder trabalhar um pouco mais persistência, para a gente poder trabalhar a parte visual, olfativa, gustativa. Aqui é um primeiro passo a passo. É saber como que a gente começa, certo? É saber como que a gente começa a aplicar, como que a gente começa. Lembrando, tá? Essa aqui é uma ficha que eu uso, mas tem várias outras fichas de degustação e não estou dizendo que a ficha que eu uso é melhor ou pior. Ela é um pouco mais para eu ensinar vinho, eu gosto de usar essa metodologia, mas tem outras fichas bem interessantes, como eu falei para vocês, né, da Associação Brasileira de Sommelier, da Wine Spirit Education Trust, são duas fichas bem consistentes, são bem legais. Apesar de serem um pouquinho diferentes, são bem legais. Tá bom? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.